neste exato momento, em algum lugar, alguém está te fazendo uma pergunta. Mas entenda uma coisa: essa pessoa não quer a sua resposta. Ela quer a sua rendição. Ela não busca a verdade. Ela busca uma alça para te carregar para onde ela quiser. Maquiavel nos alertou sobre isso há 5 séculos, nas sombras do exílio em Florença, enquanto observava a natureza humana ser dissecada nos corredores do poder. Ele entendeu que palavras não são apenas veículos de comunicação, são armas de guerra silenciosa. O problema é que quase ninguém ouviu o aviso. Hoje, nós vamos corrigir isso. Você vai aprender a enxergar através da névoa da falsa gentileza e das perguntas de preocupação. Eu vou te revelar as 5 perguntas que você nunca, sob hipótese alguma, deve responder de forma direta. O que você vai ganhar aqui não é apenas conhecimento, é uma armadura psicológica. Ao final deste vídeo, você terá o controle total sobre o fluxo de informação da sua vida e, pela primeira vez, será você quem definirá o terreno onde as conversas acontecem. Se você já sentiu que suas próprias palavras foram usadas contra você, preste atenção. O jogo está prestes a mudar a seu favor. Imagine os corredores de mármore da República Florentina em 1498. Maquiavel, ainda um jovem diplomata, observa um veterano ser estraçalhado. Não houve sangue, apenas uma pergunta aparentemente inofensiva. Com o que você mais luta no seu cargo? O homem, buscando conexão ou talvez um momento de falsa humanidade, abriu a guarda e foi honesto. Em 6 meses, aquela confissão foi a lâmina que o degolou em cada reunião política subsequente. Maquiavel anotou o óbvio que você ainda se recusa a aceitar. Entregar sua fraqueza a um inimigo é o mesmo que entregar a ele a espada para que ele te execute. Quando alguém te pergunta qual o seu maior defeito, seja em uma entrevista, em um jantar ou em uma discussão de relacionamento, seu cérebro entra em um estado de transe social. Existe um mecanismo biológico chamado reciprocidade de autorrevelação. Nós somos programados para confiar em quem parece interessado na nossa alma. Mas entenda a engenharia por trás disso. O seu interlocutor não está construindo uma ponte. Ele está cavando um fosso. Na psicologia sombria, chamamos isso de mineração de vulnerabilidade estratégica. Eles buscam o seu ponto cego, o seu trauma não resolvido ou a sua insegurança técnica para saber exatamente onde pressionar quando o clima esfriar ou quando os interesses divergirem. Nunca dê uma resposta real em qualquer contexto onde o poder ou a sua imagem estejam em jogo. Se você confessa uma insegurança real, você acabou de dar ao outro o controle remoto das suas emoções e da sua reputação. A resposta de quem domina o código é o reenquadramento de força. Você entrega algo que soa como uma confissão, mas é apenas uma camada da sua armadura. Se te perguntarem sua fraqueza, diga que sua obsessão pela precisão às vezes o torna impaciente com a mediocridade, mas que você aprendeu a canalizar isso para garantir que nada saia do seu controle. Perceba o movimento. Você falou, mas não revelou nada. O manipulador sai da conversa de mãos vazias, achando que conseguiu um segredo, enquanto você permanece como uma fortaleza impenetrável. No tabuleiro da vida, o seu silêncio sobre o que te fere é o que mantém o seu trono de pé. A segunda pergunta que você nunca deve responder raramente soa como uma ameaça. Ela costuma vir disfarçada de empatia, de um interesse quase paternal. Com quem você conversa sobre isso? Ou, quem são as pessoas que te dão suporte? Na era de Maquiavel, isso era conhecido como mapear a corte antes do golpe. Um operador político habilidoso nunca atacava um alvo sem antes identificar os fios que o sustentavam.
Ele precisava saber quem eram os confidentes, quem tinha a orelha do alvo e quem saltaria em sua defesa. Uma vez que o mapa estava pronto, o isolamento era apenas uma questão de tempo. Não se engane, isso não é história antiga. É o que acontece na sala de café da sua empresa ou na mesa de jantar da sua família. A psicologia social moderna chama isso de reconhecimento de rede. No momento em que você responde a essa pergunta com nomes e detalhes, você entrega o roteiro da sua defesa. Você está dizendo ao predador exatamente quem ele precisa seduzir para te deixar sozinho, quem ele precisa envenenar contra você e quais pilares ele deve derrubar para que sua estrutura desabe. Maquiavel foi categórico. Antes de se mover contra um homem, entenda primeiro quem está ao lado dele. Considere o exemplo histórico do cardeal Richelieu, o mestre das sombras na França do século XVII. Richelieu não destruía seus oponentes apenas com força bruta. Ele os destruía através da asfixia social. Ele enviava agentes para conversas triviais com o único objetivo de descobrir quem eram os conselheiros íntimos de seus rivais. Uma vez identificados, Richelieu os comprava, os exilava ou criava intrigas tão profundas que o alvo principal se via cercado por estranhos ou traidores antes mesmo de perceber que estava em guerra. O oponente, que achava estar apenas compartilhando sobre seu sistema de apoio, estava, na verdade, entregando a lista de alvos para a artilharia de Richelieu. O gatilho psicológico que eles usam contra você aqui é a ansiedade de prova social. Você quer parecer amado, conectado e influente. O seu ego grita para dizer: eu tenho pessoas incríveis ao meu lado. Resista. No jogo do poder, o seu círculo interno é o seu ativo mais privado e sagrado. A resposta que um mestre da estratégia daria é de um calor vago e impenetrável. Eu tenho um sistema de apoio muito sólido e qualificado. Obrigado por perguntar. E pare aí, sem nomes, sem cargos, sem conexões. O seu interlocutor deve sentir que você tem um exército, mas ele nunca deve saber onde esse exército está acampado. Proteja seus aliados como você protege sua vida, porque no fim das contas, a sua sobrevivência depende do fato de que ninguém saiba exatamente onde termina a sua mente e onde começa a influência dos outros. Hoje vivemos em uma era onde a privacidade é tratada como um fardo, quando na verdade é sua única moeda de troca real. O predador moderno não precisa mais se esconder em arbustos. Ele usa a sua necessidade de pertencimento para fazer você abrir as portas da fortaleza. Para levar o conceito de mapeamento de rede ao próximo nível, precisamos falar sobre a estratégia da isca de informação. Se você suspeita que está sendo mapeado, a resposta não é apenas o silêncio, mas a contra-inteligência. Maquiavel não apenas escondia seus aliados, ele criava fantasmas para confundir seus inimigos. Você pode aplicar a técnica do falso confidente. Mencione de forma casual e despretensiosa que tem consultado uma figura influente de fora ou um antigo mentor, alguém que sequer existe ou que não tem relação com o assunto. Se semanas depois você ouvir esse nome fictício vindo de outra direção, ou se perceber que alguém tentou investigar essa sombra, você acabou de identificar o traidor. Você não apenas protegeu sua rede real, como expôs a intenção de quem estava minerando sua vida. E não podemos ignorar o campo de batalha digital. As redes sociais são o maior inventário de reconhecimento de rede da história da humanidade. No passado, um espião levaria meses para entender quem são seus aliados. Hoje, basta olhar quem você marca em fotos ou quem interage com frequência em seus posts. O algoritmo faz o trabalho de Richelieu por uma fração do esforço. Quando você publica sua vida, você está fornecendo o organograma da sua resistência para qualquer um que queira te desestabilizar. O predador observa quem você defende publicamente e quem você valida,
e usa isso para criar a triangulação. Eles se aproximam dessas pessoas para colher informações sobre você, ou pior, plantam sementes de dúvida sobre a sua integridade naqueles que você mais confia. Portanto, a sabedoria estratégica exige que você trate sua rede como uma operação de inteligência. Seus aliados mais próximos devem ser invisíveis. Suas conexões mais fortes não precisam de curtidas públicas ou menções em conversas de corredor. Lembre-se, no momento em que o mundo sabe quem pode te influenciar, ele sabe quem precisa controlar para ter você nas mãos. Mantenha seus pilares sob a terra. Uma estrutura cuja fundação é visível é uma estrutura fácil de ser implodida. A terceira pergunta que você nunca deve responder, e talvez a mais letal desta lista, é: o que faria você ir embora? Ou, qual é o seu limite inegociável? Esta pergunta é perigosa porque ela raramente vem de inimigos declarados. Ela costuma ser sussurrada por parceiros, empregadores ou amigos próximos. E é precisamente essa proximidade que torna a armadilha invisível. No momento em que você define o seu ponto de ruptura, você não está estabelecendo um limite. Você está entregando um mapa de exploração. Na psicologia comportamental, chamamos isso de mapeamento de limiar. Quando você diz a alguém, eu aceito qualquer coisa, menos traição, ou eu tolero muita pressão, mas não suporto desrespeito público. Você acabou de dar a essa pessoa uma licença para abusar de você em todos os níveis que estejam 1 milímetro abaixo dessa linha. Você disse a ela exatamente quão longe ela pode ir, o quanto ela pode te sobrecarregar, te negligenciar ou te manipular sem que você saia do controle dela. Você transformou sua fronteira em um convite para o cerco. Olhe para a história e veja o desastroso exemplo de Dário III, o rei dos reis da Pérsia, frente à ascensão de Alexandre o Grande. Após sofrer derrotas iniciais, Dário tentou negociar. Ele enviou uma proposta a Alexandre oferecendo metade do seu império, uma fortuna em ouro e a mão de sua filha em casamento em troca da paz. Ao fazer isso, Dário cometeu o erro fatal de revelar seu limite. Ele mostrou exatamente o que estava disposto a perder para manter o resto. Alexandre, com a mentalidade de um predador absoluto, não viu ali uma oferta de paz, mas uma confissão de fraqueza. Ele entendeu que se Dário estava disposto a dar metade, ele não tinha forças para proteger nada. Alexandre recusou a oferta, avançou e tomou tudo. Dário revelou seu preço e, ao fazê-lo, garantiu que Alexandre não pararia até que o preço fosse a sua própria vida. Maquiavel entendia que o governante sábio, ou o indivíduo soberano, deve ser um abismo de intenções. Se o seu adversário, ou seu parceiro de negócios, sabe onde você quebra, ele possui a chave da sua contenção. A transparência de limites cria o que os pesquisadores chamam de transparência de limiar. Seu cérebro para de avaliar a situação como um todo e passa a focar apenas em defender aquela linha específica, permitindo que o outro degrade todo o resto do território da sua dignidade. A resposta estratégica não é uma explosão de autoridade, mas um sinal de autossuficiência absoluta. Quando questionado sobre o que te faria partir, sua resposta deve ser: eu avalio as circunstâncias conforme elas se apresentam. Eu confio na minha capacidade de reconhecer quando um ambiente não é mais digno da minha presença. Sem números, sem cenários, sem promessas. Você não pode ser mapeado porque você não é estático. Deixe que eles adivinhem. Deixe que o medo de te perder por um erro pequeno os mantenha em um estado de vigilância constante. No jogo do poder, a dúvida do outro é a sua maior segurança. Quem revela o fim nunca chega ao topo. A quarta pergunta que você nunca deve responder, embora pareça um convite para a cumplicidade e o desabafo, é: o que você realmente acha de fulano?
Imagine a cena. Um colega se aproxima, baixa o tom de voz e lança uma opinião ácida sobre o novo gestor ou sobre um amigo comum, esperando que você valide o veneno dele com o seu. Maquiavel teria abandonado essa mesa no instante em que a frase fosse pronunciada. Para ele, essa pergunta não é uma busca por opinião, é uma operação de extração de inteligência. Quem te pergunta isso está buscando munição, seja para usar suas palavras contra a pessoa mencionada e conquistar a confiança dela, ou para usar sua honestidade contra você mesmo no futuro. Na filosofia estratégica, estudamos isso sob o conceito de triangulação social. O manipulador cria um triângulo onde ele é o vértice que controla a informação entre você e um terceiro. Ao extrair uma crítica sua, ele passa a ser o dono da sua reputação diante daquela pessoa. Maquiavel foi brutalmente claro. Aquele que te conta os segredos dos outros contará os seus segredos para os outros. Se ele está disposto a dissecar o caráter de alguém com você, ele está com toda certeza dissecando o seu caráter com outra pessoa agora mesmo. Um exemplo histórico magistral de como o silêncio sobre terceiros protege o poder é o de Talleyrand, o diplomata francês que sobreviveu à Revolução, ao Império de Napoleão e à restauração da monarquia. Enquanto todos ao seu redor caíam por se envolverem em facções e críticas abertas a rivais, Talleyrand era conhecido por sua frieza de mármore. Quando questionado sobre o caráter de inimigos políticos ou aliados duvidosos, ele nunca entregava o que pensava. Ele usava a ambiguidade como escudo. Napoleão, uma vez, o chamou de merda em meias de seda, por sua falta de transparência emocional. Mas foi Talleyrand quem permaneceu de pé enquanto o império de Napoleão desmoronava. Ele sabia que opiniões são ativos de propriedade intelectual. Se você as gasta com qualquer um, você se torna insolvente. O gatilho que usam contra você aqui é o desejo de pertencer e a validação social. É tentador sentir que finalmente alguém está sendo real comigo. Mas a resposta maquiavélica exige que você trate suas opiniões como moeda forte, não como trocado. Se alguém te pressionar por um veredito sobre outra pessoa, mantenha o campo leve e estéril. Ele parece focado nos resultados. Ou, ainda não tive tempo suficiente de convivência para formar um julgamento justo. Ao se recusar a avaliar terceiros para uma audiência que você não controla totalmente, você sinaliza algo muito mais poderoso que uma opinião. Você sinaliza que é alguém impossível de ser recrutado para conspirações baratas. Sua mente é um território privado. Não deixe que ninguém faça turismo nela em troca de uma fofoca. A maioria das pessoas acredita que, ao criticar alguém, está elevando o próprio status por comparação. A realidade psicológica é o oposto exato. E Maquiavel, com sua percepção aguçada da imagem pública, teria horror a esse erro de amador. Existe um fenômeno na psicologia social chamado transferência espontânea de traço. O funcionamento é quase subjacente à consciência. Quando você descreve alguém como traiçoeiro, incompetente ou arrogante, o cérebro do seu ouvinte não consegue separar a característica da pessoa que a está pronunciando. Por uma falha de associação cognitiva, ele começa a projetar esses mesmos defeitos em você. Se você aponta a sujeira na casa do vizinho, o ouvinte sente o cheiro do lixo em suas mãos. Maquiavel sabia que a percepção do príncipe deveria ser imaculada. Se você se torna o canal por onde flui a negatividade, você se torna, aos olhos do mundo, a própria fonte dessa negatividade. O manipulador que te pergunta: o que você acha de fulano? Quer que você se suje. Ele quer que você ative esse efeito de transferência para que, quando ele precisar te descartar, a imagem de pessoa difícil ou crítica já esteja grudada na sua pele e não na dele. Pense no mestre da propaganda e da intriga, Joseph Fouché.
o homem que foi chefe de polícia de Napoleão e sobreviveu a todos os regimes da França. Fouché era um mestre em fazer os outros falarem. Ele instigava seus rivais a criticarem uns aos outros, enquanto ele permanecia em um silêncio absoluto e observador. Ao final da conversa, os rivais estavam desgastados, vistos como invejosos e instáveis, enquanto Fouché era percebido como o único pilar de estabilidade e discrição. Ele não precisava atacar ninguém. Ele apenas deixava que a língua dos outros fizesse o trabalho de autodestruição através da transferência de traços negativos. A lição estratégica aqui é clara. Sua boca nunca deve ser o túmulo de ninguém, porque é lá que a sua própria reputação será enterrada. Quando você se recusa a participar da dissecação alheia, você quebra o efeito de transferência e substitui por algo muito mais potente: a autoridade do distanciamento. Quem não fala mal de ninguém transmite a mensagem implícita de que é superior ao conflito. E mais importante, de que ninguém tem o poder de extrair dele uma reação impensada. Seu julgamento é uma arma de elite. Não a dispare em fofocas de corredor. Guarde-a para quando o alvo for estratégico e a vitória garantida. A quinta e última pergunta que você nunca deve responder não é, na verdade, uma pergunta. É um ataque camuflado de curiosidade. Por que você sempre se defende assim? Por que você nunca pensa nos outros? Por que você sempre é tão difícil? Observe a estrutura. As palavras sempre e nunca não estão ali por acaso. Elas são o que os linguistas chamam de dispositivos de enquadramento absoluto. Na psicologia sombria, isso é conhecido como envenenamento do frame. O objetivo aqui não é obter uma explicação, mas forçar você a aceitar uma premissa falsa. No momento em que você começa a responder, eu não sou sempre assim. Ou, veja bem, naquela vez eu fiz diferente. Você já perdeu. Por quê? Porque ao tentar provar que o sempre está errado, você aceitou implicitamente que a acusação central, de ser defensivo, egoísta ou difícil, é legítima o suficiente para ser discutida. Você entrou no terreno do inimigo, usando as definições dele, sob as regras dele. Maquiavel era um mestre em entender que quem define o campo de batalha vence a guerra antes do primeiro tiro. Ele escreveu sobre como os príncipes eram frequentemente levados à ruína, não por suas ações, mas por como essas ações eram moldadas pelos seus adversários. Sun Tzu, séculos antes, dizia o mesmo: aquele que define o terreno vence. Se você aceita o frame do seu interlocutor, você se torna um prisioneiro da narrativa dele. Um exemplo histórico dessa técnica de envenenamento pode ser visto nos julgamentos de Sócrates. Seus acusadores não apenas o questionavam sobre suas ideias, eles moldavam as perguntas de forma que qualquer resposta direta o incriminasse perante o júri de Atenas. Eles perguntavam: por que você sempre corrompe a juventude com sua impiedade? Se Sócrates explicasse sua filosofia, ele estaria admitindo que o que fazia era corromper. Ele teve que usar a dialética para quebrar o frame antes de responder, mas o veneno já havia sido lançado na percepção do público. Na vida moderna, o manipulador usa isso para praticar o enfraquecimento emocional. Eles querem que seu cérebro entre em curto-circuito tentando encontrar exemplos, enquanto eles mantêm a posição de juiz moral. A resposta maquiavélica para uma pergunta carregada é o desmantelamento do frame. Você não defende a acusação, você nomeia a manipulação. Quando alguém disparar um "por que você sempre?", sua resposta deve ser fria e cirúrgica. Eu não vou aceitar o uso de sempre como uma descrição precisa da realidade. Se você quiser discutir um fato específico e isolado, eu estou disposto. Caso contrário, não temos o que conversar. Ao fazer isso, você retoma a soberania da conversa. Você não é um réu em um tribunal improvisado.
Você é a autoridade que decide quais termos são válidos. O manipulador perde a arma do absoluto e você permanece de pé, inabalável. O que acabamos de desmantelar aqui não foi apenas uma lista de perguntas, mas a ilusão de que a comunicação é um campo neutro. A verdade é que cada palavra que sai da sua boca é uma peça de território que você cede ou protege. Se você chegou até este momento final, você não é apenas um espectador. Você é alguém que escolheu a consciência em um mundo que implora pela sua distração. Sua permanência aqui revela uma disciplina rara, a vontade de olhar para o abismo das interações humanas e não desviar o olhar. Eu valido sua busca. O entendimento é o primeiro passo para a soberania. Mas agora, eu te deixo com uma provocação que vai além da estratégia. Se você deve esconder suas fraquezas, seus aliados e seus limites para se proteger do mundo, quem resta para você ser quando as luzes se apagam? A verdadeira tragédia do poder não é ser manipulado pelos outros, mas tornar-se tão impenetrável que você acaba se perdendo dentro da sua própria fortaleza. Até que ponto o seu silêncio é uma armadura e até que ponto ele é a sua cela? Reflita sobre isso. A estratégia te mantém vivo, mas a consciência te mantém humano. Para marcar este momento, deixe um manifesto nos comentários. Escreva apenas: minha resposta é o meu silêncio. Que essas palavras ecoem como um sinal para aqueles que entendem o código. E se você sente que este canal é o lugar onde sua mente encontra o alimento que a massa ignora, inscreva-se. Não pelo número, mas como um ato deliberado de quem escolhe onde colocar sua atenção. Aperte o botão de gostei e veja o botão de hype surgir. Eu te desafio a pressioná-lo. Não é apenas um clique. Considere isso um pequeno ato de rebeldia, uma resistência silenciosa contra a passividade de quem apenas consome sem nunca despertar. E se você sente que o raso já não te satisfaz, o convite para se tornar membro deste canal está à sua frente. Não é um clube de benefícios, é um compromisso com uma filosofia de poder e autodomínio que poucos têm a coragem de sustentar. É para os que preferem a verdade desconfortável ao conforto da ignorância. E como o conhecimento é um caminho sem volta, o seu próximo passo inevitável está no vídeo que deixarei indicado agora. A jornada de quem busca a soberania nunca termina. Ela apenas se torna mais nítida. Aprenda a ser o mestre do seu silêncio para não se tornar o escravo das suas palavras.